Olá, sejam todas bem-vindas a mais um quadro Café com Fibra, um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas Fibra Mulheres. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E hoje eu estou com a Fibra Mulher Thalita. Muito prazer ter você aqui comigo, Thalita. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Thalita, me conta um pouquinho da sua história, para as mulheres que estão ouvindo aqui, a gente conhecer um pouquinho também. Você tem quantos anos e quantos dias? Eu tenho 36 anos e eu descobri a fibromialgia em 2012. Então já faz bastante tempo que eu tenho o diagnóstico de fibromialgia. E antes disso, você já sofreu com dores? Como que era? Então, eu nunca tinha sofrido assim com dores no corpo, né? Sempre tive assim só um período menstrual muito forte, né? Era o único sintoma assim que eu tinha, que eu não sei se também estava já associado a isso, né? E sempre fui normal, não tinha sintomas nenhum. Aí depois de um certo tempo, que aí eu comecei a desenvolver a fibromialgia, né? E aí que foram apresentando os sintomas da fibromialgia. Só que nesse processo, para mim descobrir que eu tinha fibromialgia, demorou muito tempo. Eu passei em vários médicos e todos os médicos passavam remédio, injeção, mas nunca dava esse diagnóstico que era fibromialgia. E como que era para você viver nessa dúvida? Então, para mim foi uma sensação muito ruim, porque eu não sabia o que eu tinha, né? E eu ia em vários médicos e não descobria o que era que eu tinha. E eu tinha muitos sintomas, né? Não eram poucos, eram vários. Eu tinha dor de cabeça forte, eu tinha mal-estar, ânsia de vômito, eu tinha queimação na cabeça, furviava minha cabeça, tipo, pinicava. E tinha dores em várias partes do corpo também, né? E nessa crise que eu fiquei, que foi onde depois eu descobri que eu tinha fibromialgia, eu também tinha muita canseira, eu não conseguia fazer as coisas, andar, era muito, assim, não conseguia pentear o cabelo, era coisas assim que eu não conseguia explicar, né, por que estava acontecendo aquilo. E aí eu ia em vários médicos, eles medicavam e não davam diagnóstico. Até que eu fiquei 3 meses com enxaqueca, e aí eu marquei um neurologista, né? Aí eu fui no neurologista, passei com ele, e aí ele pediu uma tomografia, né? Porque eu sentia muitas dores só de um lado do corpo. E aí ele falou para mim, vamos ver o resultado, né, pra gente dar o diagnóstico certo. Aí no dia que eu levei a tomografia lá para ele me diagnosticou com a fibromialgia. Qual lado que era que você sentia mais dor, Thalita? Então, até hoje eu sinto mais quando dói, quando me dá crise, é mais o lado direito. Thalita, como que você me conheceu? Então, teve eu procurando pela internet algumas informações, Peraí que né, falhou sobre. aqui. Deixa eu ver a conexão, tá? Você tá me escutando? Tô. Agora voltou ao normal. Só um minutinho, Thalita, que falhou aqui. Como que tá a sua conexão aí? Aqui eu tô ouvindo normal você. Só deu uma falhadinha. A minha. Eu não escutei você, eu tava te perguntando como que você me conheceu. Então, eu gosto de pesquisar, né? Então, eu tava pesquisando sobre a fibromialgia e aí eu vi um vídeo seu. Se eu não me engano, foi no Facebook, né? Porque já faz um tempinho que eu vi e eu não guardo muitas coisas, né?
E eu lembro que você mostrava a fibromialgia através de uma massinha. Não tem um vídeo seu que você apresentou assim? E ali eu senti que eu tinha todos aqueles sintomas que você descreveu, né? Então eu estava assim numa fase que eu estava com muita dor no corpo, muito mal-estar. Então eu sentia de tudo um pouco, ansiedade, muita ansiedade, e estava assim convivendo direto com muita dor. Então foi através dali, ouvindo o que você estava falando, explicando através daquela massinha, né? Que aí eu me interessei, eu falei, nossa, tudo que ela falou é o que eu sinto. E é verdade, né? Eu vou atrás. Aí eu comecei a assistir as suas lives, aí eu gostei, né? Porque tudo fazia sentido. E aí então eu resolvi me inscrever no Fibra Mulheres, né? Participar. Teve alguma coisa que te deixou na dúvida antes de entrar para o Fibra Mulheres? Alguma coisa que pudesse te impedir de entrar? Então, na verdade, eu sempre pensava assim, eu preciso ter outras alternativas, né? Porque de tudo que eu fiz, nada funcionava, né? Assim, funcionava naquela hora, depois começava tudo de novo, as dores, né? Então eu falei, então eu vou tentar. Aí eu gostei, né, do jeito que você explicava, realmente era tudo que eu estava sentindo, então eu entrei para participar do Fibra Mulheres. E como que está sendo sua experiência, Thalita, do Fibra Mulheres? Para mim, eu acho que está sendo ótima, porque eu entrei no Fibra Mulheres, né? Entrei e no começo eu estava com a autoestima muito baixa, eu estava sentindo muitas dores e eu estava assim, como que fala? Sem perspectiva, né, de vida, assim, sem ânimo para fazer as coisas, né? E depois que eu entrei no curso, que a gente participou do desafio, né, dos 21 dias, eu percebi assim o quanto eu pensava só na dor, né? Então eu fui me modificando, né? Eu fui usando as técnicas que você vai ensinando, né, no curso, sobre cancelar pensamentos, fazer coisas diferentes, né? Olhar mais para si, né? E foi através daí que eu fui conseguindo ter mais vontade de fazer as coisas, não deixar que a dor dominasse, né, a minha vida. Como que você se percebe uma Thalita antes, olhando para a Thalita de antes do Fibra Mulheres e olhando para a Thalita de agora? Aí eu me percebo bem mais feliz, né, com a autoestima melhor, mais confiante, né? Porque agora, depois que eu entrei no curso, eu me motivei, agora eu estou fazendo a minha faculdade, que eu comecei faz um mês, né? Estou fazendo de ciências contábeis e eu tô assim muito motivada, que era pensamentos assim que eu não tinha antes, né? Porque a gente vive tanto com dor que você não tem ânimo para fazer mais nada, né? Nem para pensar no futuro você não tem ânimo. Então mudou assim completamente. Não vou dizer assim que eu não tenho dor, né? Às vezes eu tenho, às vezes tem dias que dói mais que outros, mas eu tô conseguindo assim evoluir, sabe? Tô conseguindo a cada dia melhorar mais, melhorar meus pensamentos, pensar coisas novas, né? E, tipo assim, querer alcançar alguma coisa melhor, né? Mais confiança, né? É assim que você se percebe, mais confiante. Isso. Nossa, eu fico emocionada, Thalita, de ver você confiante, entrando na faculdade, coisa que você nem se imaginava. E, nossa, eu fico realmente muito emocionada de ver o quanto que deu uma virada de chave mesmo, né, na sua vida.
Sim, verdade, porque quando a gente foca muito na dor, a gente não quer fazer mais nada, né? E aí eu tô aprendendo, né? Porque eu tô no curso ainda, tô ainda na metade do curso, né? Mas eu tô aprendendo ainda bastante, que nem as atividades do ground, né? Também de fazer, para tanto a meditação quanto os exercícios também ajuda bastante. Mas eu acho que sim, no meu caso, o que me ajudou mais foi a questão do emocional, de controlar meus pensamentos, porque quando a gente tem muita dor, a gente pensa muitas coisas ruins, né? Tipo assim, ah, eu não consigo fazer as coisas, ah, eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Você fica ali parada, né? E aí foi o que eu consegui fazer, né? O que mudou meu pensamento foi isso. Foi através do emocional mesmo. E o que você falaria para essa Thalita antiga? Você pode repetir a pergunta? O que você, se você tivesse frente a frente a sua antiga Thalita, o que você falaria para ela? Ah, eu falaria que eu não queria ser ela, não. Porque a gente fica parada, né? E vivendo só as dores, e não tem perspectiva de vida. Então eu falaria que ela tem que olhar para frente, tem que ter força de vontade, caminhar. E o curso me ajudou bastante, está me ajudando, né? Onde que você percebe que é o seu maior desafio hoje, Thalita? Em questão do que eu sinto da fibromialgia. Também, você pode abordar assim, de forma geral, que eu poderia te ajudar aqui hoje. Então, o que eu sinto mais é quando me dá vontade, me dá ansiedade. Esse eu acho que é o ponto que, assim, as dores eu sei que não vou falar assim, ah, é gostoso você ficar com dor, né? Mas são coisas assim insuportáveis que a gente ainda consegue suportar. Mas o que eu tenho mais assim é a ansiedade, que eu acho que porque uma vez já me deu crise de ansiedade e meu coração só faltou sair pela boca. Então é uma sensação muito ruim, né? Então eu fico muito com esse pensamento assim quando eu tô, porque para mim a parte da manhã, eu não sei para as outras mulheres que têm fibromialgia, mas para mim a parte da manhã é a parte que dá mais que eu sinto mais sintomas quando eu tenho, né? Então eu fico com mais ansiedade pela manhã. Então, às vezes, quando aquela ansiedade vem ou que você sente que você vai ficar com ansiedade, aí eu já fico com aquela preocupação, né? Tipo assim, ai, será que vai me dar ansiedade? E fico, parece que é um medo, né? Não sei. Você já fica ansiosa por vir a É, ansiedade. porque você tá sabendo que ela pode vir, né? Aí eu já fico em alerta. Você tem a rigidez matinal? Então, é a Sente? parte da manhã que eu acho mais difícil, porque eu sinto tanto a rigidez, né, no pescoço, como aqui na parte do ombro, como também às vezes me dá essas crises, né, de querer dar ansiedade, né. Você já parou para prestar atenção onde que começa o gatilho da ansiedade? Se é na rigidez ou se tem alguma outra coisa? Não, então, é que agora que eu comecei o curso, eu comecei a mudar mais os meus pensamentos, né. Só que para Aham. mim, aconteceram muitas coisas que eu fiquei. Eu até tinha entrado em crise, né? Que foi assim, né? Há 4 anos faz que meu pai faleceu, né? Então eu estava junto com ele, eu revivenciei tudo esse processo, né? E eu já tinha fibromialgia, então eu entrei em crise devido à morte dele, né?
E depois, passado 3 anos, porque agora fez 4 anos, mas 3 anos passado, a minha irmã também faleceu. Então, ajuntou tudo, né? Foi um baque, porque a gente não tinha nem se recuperado de uma perca, né? E acabamos perdendo a minha irmã também junto, depois de 3 anos. E aí agora fez 1 ano que a minha irmã faleceu, né? Então, acho que esses acontecimentos que geraram a crise, né? E também são coisas que fica martelando na sua cabeça, né? Você fica pensando. Porque às vezes vinha aquele pensamento, ah, minha irmã morreu, meu pai morreu, aí você já sente aquela sensação ruim, né? E aí você já começa, não sei se é através daí que me dá ansiedade, que me dá. Eu não sei. A gente vai descobrir juntos. Quando é frequente quando você para pensar no falecimento do seu pai, da sua irmã? Então, é que às vezes eu me pego pensando, assim, ou às vezes vem de repente, sabe? Quando eu tô fazendo as coisas, aí de repente você lembra, né? E aí você já percebe que vem uma certa ansiedade aí. É, porque vem aquela. Vem um sentimento, assim, de. Eu não sei, é uma mistura de sentimentos, né? Eu acho, na verdade. Vem de medo, vem de perca, né? Então, acho que mistura tudo. Você está com 36, tem 12 que você tem fibromialgia, me ajuda nas contas. Você tinha 24? Não, eu tinha 20. Eu tenho 36. Foi em 2012, né? Que eu descobri a fibromialgia. Então tem 8. Isso. Tem 8, 9 anos, né? 9 anos. Você tinha 28, mais ou menos. Isso, mais ou menos nessa idade. Aconteceu algo marcante nessa idade para você? Ou você? Então, quando eu casei, eu fui morar na casa da minha sogra, né? E a minha sogra, ela morava no Japão. E aí eu fiquei na casa dela, casei e eu morava com meu cunhado, então só morava nós três. Morava eu, meu marido e o meu cunhado. E nessa fase que eu casei, aí logo passado 2 anos eu engravidei, mas aí a gente tinha muitos conflitos, né, dentro da casa. Então eu não sei se foi devido a isso ou também porque minha irmã, ela tinha um rapaz que era amigo nosso também, que namorava ela, né? E eles iam noivar e ele descobriu que estava doente, né? Com câncer na cabeça. E aí a gente também acompanhou todo esse processo, né? E aí ele faleceu. Então, depois dali, daqueles conflitos e da morte dele, que eu comecei a desenvolver a fibromialgia. Quando você fala da idade de 28 anos, o que fica mais, o que vem primeiro na sua cabeça, assim, de mais marcante? Vem esses dois fatos que eu te falei mesmo. Eles vêm juntos? Ou Sim, tem algo que eles marca mais? eles vêm junto, mas eu acho que a morte do rapaz, eu acho que foi que mais mexeu comigo, né? Eu acho assim que os conflitos, igual você falou num vídeo, né? Acho que ele tirou o meu desequilíbrio, né? O desequilíbrio natural, o equilíbrio natural, né? Mas eu acho que o fato de eu ter acompanhado a morte dele ser da família, assim, sempre estava com meu marido, era amigo do meu marido, né?
E eu acho que aí foi onde eu senti mais. Eu acho que juntou as coisas, né? Tanto os conflitos que eu tinha dentro da casa, com, com a morte, eu acho que juntou. E aí eu acho que foi onde começou a desenvolver a fibromialgia. Você morava no Japão, Thalita, nessa época? Não, a gente sempre morou aqui em São Paulo. É que a mãe do meu marido, ela foi morar no Japão, né? Então a gente ficou na casa dela. Ah, entendi. Como que era a sua ansiedade nessa época? Eu nem sabia o que era ansiedade, eu acho, porque eu sempre fui assim ativa, né? Eu acho que eu tenho um pouco de tudo que você falou, que a gente quer ser Mulher Maravilha, quer fazer de tudo, ajudar todo mundo. Eu sempre fui muito assim, eu era muito disposta, sempre gostei de trabalhar, gostei de fazer minhas coisas. E aí, depois que eu tive a fibromialgia, eu não consegui, né, acompanhar mais esse ritmo, né? Você vai me falando, Thalita, que a gente está olhando hoje, o que você trouxe para a gente entender juntas é a questão da ansiedade, das crises de ansiedade quando vem, né? E o que vai Sim. me vindo aqui forte é mais a questão do falecimento, tanto do seu pai quanto da sua irmã, do que propriamente a questão lá da fibromialgia, lá no início do diagnóstico. A gente pode aprofundar nessa temática para a gente entender melhor, para você conseguir cada vez mais controlar a sua ansiedade? Sim, pode. Me conta como que foi assim, a morte do seu pai para você? Você já estava casada, você morava na casa já em outra casa, né? Me conta como que foi isso. Então, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? E Uhum. eu fui passar uns tempos na casa da minha mãe, porque meu marido estava trabalhando em São Paulo mesmo. Então, ficava um pouco longe para deslocar, né? O deslocamento. Então, a gente foi ficar um pouco na casa da minha mãe. Nesse período que a gente ficou na casa da minha mãe, foi onde meu pai adoeceu. Então, eu fiquei ajudando a cuidar dele, doente, entendeu? Dentro da casa, né? Porque minha mãe ficava cuidando dele. Então a gente acompanhou tudo. Eu acompanhava até para levar no médico. Então eu estava sempre presente lá. Ele faleceu de quê? Então meu pai ele bebeu muitos anos, né? Igual eu já tinha falado lá no curso, né? Não sei se você lembra que ele bebia, né? Então aí depois ele desenvolveu, como que fala? Câncer no fígado, né? Primeiro tinha dado AVC e depois eles descobriram, né, que ele estava com uma circulação e é devido à bebida também, né? E aí ele estava com um problema no coração também dele. Aí juntou tudo, né? Aí ele internou, nessa época que ele internou, eu também estava lá com a minha mãe. Quando ele voltou para casa, aí os médicos já, tipo, voltou desenganado, sabe? A gente cuidou dele, só que não tinha mais o que fazer, né? E com a sua irmã, como que foi? Assim, como que elas viram isso? A sua irmã faleceu. Vocês são quantas irmãs? Nós somos em 10 irmãos. 10 irmãos? Tudo isso. É, 5 homens e 5 mulheres. Qual que você é dos 10? Eu sou a nona. E a sua irmã que faleceu, ela é qual dos irmãos? É, ela tá entre as do meio, sabe? Ela era mais velha que eu.
Ela faleceu de quê, Thalita? Então, minha irmã, ela sempre teve crises de enxaqueca forte, né? Só que ela nunca foi procurar, sempre ia no hospital, os médicos diziam que era enxaqueca, né? E depois de um tempo, ela teve um AVC dentro da casa mesmo dela, onde ela morava, né? E aí ela teve começo de AVC, aí levou no médico, né? Só que aí descobriram que ela tinha aneurisma. E aí ela ficou internada no hospital, ficou cerca de uns 3 meses. E a gente, nesse período, eu também estava lá junto com a minha mãe, porque como eu moro no interior, então às vezes eu fico aqui, às vezes eu fico lá, né? E aí eu estava lá com a minha mãe e ela precisou passar por cirurgia, tudo, né? E a gente estava sempre orando, né, para que desse tudo certo, mas os médicos também falavam que o caso dela era muito delicado. Só que ela passou pela cirurgia que precisava ser feito, né? Mas ela não resistiu, né? Não reagiu mais depois da cirurgia. Como que você lida hoje com as duas histórias? Eu não sei, porque eu tenho aquela sensação de medo de vivenciar a perca, né? E a mesma sensação, assim, que às vezes eu tô fazendo as coisas, ou eu tô dormindo, eu me pego pensando nisso, né? Como que chega a ser esse pensamento quando você se pega pensando nisso? Às vezes eu penso assim, nossa, como que eles sofreram, né? Pra depois, né, tipo, não ter conseguido, né, ficar vivo, né? Como que você olha para a sua vida, Thalita? O que é a vida para você? Então, na verdade, antes do curso eu tava muito sem, sem sentido, né? Assim, tipo, porque a gente cai muito na rotina, né? Eu tenho filho, então você vai no automático, você vai indo, vai indo. Porque quando eu era solteira, eu sempre gostei de trabalhar, fazer minhas coisas. Então, depois que eu tive meu filho, aí eu sempre fiquei em casa cuidando dele, né? Então, acho que eu me privei um pouco de fazer o que eu gosto, né? Então, eu vivia só para agradar todo mundo. E agora, depois que eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a ter essa consciência, né? Que eu tinha que pensar em mim, que eu tinha que fazer coisas para mim também, né? Eu estou te perguntando isso, que quando você fala o seguinte, eu fico pensando no quanto eles sofreram, pode ser que você esteja identificada dentro do sofrimento deles. E aí isso te gera uma ansiedade e talvez isso pode até te levar para esse estado de sofrimento. Não tanto porque você agora está em acompanhamento comigo no Fibra Mulheres, né? Que você está muito mais consciente, tendo muita clareza. E é bom você trazer esse tema aqui para a gente poder olhar assim, profundamente mesmo. E você está me escutando? Tô. Thalita? Vamos lá. A minha conexão de internet deu uma falha aqui, a gente retornou. Tá. Até onde você me escutou? Eita, nós agora. Eu tenho esses colapsos, viu? De esquecer. Normal. Não, que você ia falar, né, sobre o que eu disse, né, A das identificação. lembranças, né, do Isso. sofrimento. E aí, essa questão do sofrimento, não tanto porque agora você está em acompanhamento comigo do Fibra Mulheres, né? Mas é importante a gente poder olhar e você trazer isso mesmo aqui para o Café com Fibra hoje, para que a gente possa entender mais. Porque quando a gente fala de identificação, o que é isso no sistema familiar? Vamos olhar para o movimento que você estava fazendo antes. Você estava num movimento de sofrimento,
onde você abraçava tudo, pegava o problema e as dores de todo mundo. Logo, o problema do outro é problema meu também. Sim. Então, no Fibra Mulheres, e hoje você está filtrando isso e conseguindo separar o que é seu, o que é do outro. Uhum. Tem a ansiedade, ainda que você está ali sabendo e aprendendo a controlar, e o que eu sinto dessa ansiedade são resquícios dessa identificação que você tem pelo outro. É você entender, tem um luto aí, Thalita, e se você não quiser aprofundar nisso hoje, tranquilo, tudo bem, tá? Mas tem um luto embotado aí, guardado. Quando você fala assim, eu tenho medo de olhar para isso, é porque não foi tão olhado assim. Por medo de sofrer, por medo de doer, e tá tudo bem, cada um tem seu processo de luto mesmo. Sim. E aí, com isso, faz com que isso te gere ansiedade. Então, eu não sinto dor, eu não sofro por conta da perca, digamos assim, né? Simbolicamente falando. Mas então eu fico ansiosa pensando no que pode vir a acontecer comigo. Porque o que é a ansiedade? É uma preocupação daquilo que pode vir a acontecer. Você tem duas experiências de perca e de sofrimento ali. Se você se identifica, você começa a ter pensamentos que pode vir a acontecer com você. Tem Sim. sentido para você? Isso acontece, tipo, como se fosse acontecer com você também? Sim, que muitas das vezes quando eu sinto alguma coisa, assim, ou uma tontura, ou alguma coisa a mais, eu já fico lembrando daquelas cenas, né? Tipo, que eu vi minha irmã passando mal, indo pro hospital, então já começa a associar, entendeu? Nossa, será que está acontecendo comigo também? E acaba É, que isso desencadeia bem uma crise de ansiedade e até uma síndrome do pânico. Não sei se já teve, mas um medo da morte, um medo de adoecer e acaba que vai procurando doenças. Então, assim, é importante olhar para o seu pai e para sua irmã e entender a história dos dois. Né? Cada um tem a sua história, cada um tem um movimento de vida diferente. E não é você repetindo o padrão disfuncional da sua família que você vai pertencer. Né? sim, Você pode fazer diferente. Você pode olhar para sua família e falar assim: gratidão por tudo que vocês me deram e tudo que eu recebi. A partir de hoje, eu fico só com o que é meu. Eu olho e respeito para a história de vocês, a história que vocês construíram. Pego o que é bom para mim, principalmente a vida, e eu sigo a minha vida. Porque o que é a vida? A vida é o presente, é o aqui e o agora. A depressão é a prisão no passado. A ansiedade é a prisão no futuro. Então, não está vivendo o aqui e o agora. E aí, quando você se apropria da sua vida e entende o que é realmente seu ali, que você fez o que você pôde, que você fez aquilo que estava ao seu alcance e que a sua história pode ser diferente, fica mais leve para você. E aí você pode fazer diferente por amor à sua família. sim, Eles fizeram daquela forma porque conseguiram. Hoje você tem várias outras ferramentas, né? Porque você buscou. uhum. Como que tá sendo me ouvir, Thalita? Tá sendo muito aliviador, porque tem muito sentido, assim. Porque agora eu tô pensando dessa forma mesmo que você tá dizendo, né? Só que às vezes eu fico batendo naquela tecla, né? Tipo, mas por que tá me dando ansiedade? Por que esses pensamentos tá vindo, né? E aí eu vou rebatendo eles, igual você ensinou. Ou pensando outras coisas, ou cancelando eles e vou memorizando coisas novas. Eu vou te dar. Você falou que tem filho, né? Ou filha? Tenho um filho de 12 anos. 12 anos. Ó, eu vou dar um exemplo no seu filho aqui. Não conheço ele, mas eu tenho certeza que você quer tudo de melhor para ele. Sim,
Você acha que você acha não, você gostaria que ele aprendesse o, o negativo, assim? O negativo não, deixa eu reformular aqui a pergunta. E nós temos nossos pontos positivos e nossos pontos a melhorar, né? Sim. Você gostaria que o seu filho olhasse só para os pontos a melhorar e ficasse e começasse a repetir, ou você gostaria que ele ficasse só com a parte que já está pronta, que já está boa para ele seguir a vida? A gente vai querer só a parte que já tá boa, né? E olha o que você está fazendo. Você está olhando ali no sofrimento do seu pai, né? Também da sua irmã. Nossa, olha o quanto eles sofreram. E não tem problema olhar, tá, Thalita, para isso. É até importante que você olhe como luto. Mas é que ficar presa só nisso, você desconfigura seu pai e sua irmã. Porque eles passam só o sofrimento que eles ficaram no fim da vida. E toda a história que eles tiveram. Entende? E aí você fica presa nisso, aí você desconfigura a imagem dele dentro de você, deles, né, dentro de você, e você fica caminhando para o sofrimento também. Não, eles sofreram, eu vou sofrer também. Foi ruim para eles, vai ser ruim para mim também. E assim, é uma história de vida deles, é um caminhar. E aí você pode olhar, pegar só o que é bom e poder fazer diferente por amor também a eles. Sim, é verdade. Você quer o melhor para o seu filho, o seu pai também tenho certeza que também quer. Sim. O que está passando aí? Não, eu tô pensando em tudo que você tá falando. É verdade. Compartilha comigo o que está pensando. Não, tudo isso que você disse é verdade, sim. A gente tem que pensar daqui para frente, né? Tudo de melhor, pensar coisas boas, deixar a vida fluir. Eu acho que eu estava muito presa, né, nisso de tudo automático, não tinha tempo para mim, não pensava no que eu queria fazer, no que eu gostava. E foi no desafio que eu comecei a ver, né, que eu precisava prestar mais atenção em mim. E assim, eu não estou falando para você não olhar para o seu pai e para sua irmã, tá? Eu acho que você entendeu. É você Sim, não. vivenciar o luto, ter eles dentro de você e entender que cada um tem sua trajetória. Sim, verdade. E aí é continuar fazendo isso que você está fazendo já. Cancelar pensamentos, questionar pensamentos, porque pensamentos intrusivos não são verdadeiros. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Sim, E quando você. Isso vai aparecer. A ansiedade precisa existir da nossa vida. Agora, quando está demais, como você trouxe aqui, você relatou, é a gente ir lá na raiz, que vai muito de você hoje da questão do luto do seu pai e da sua irmã. sim. Provavelmente, você olhando para isso e ressignificando esse luto, me lembra que qual módulo que você está? Eu acho que eu tô no módulo 6 ou é 7, não me lembro muito bem. Porque eu já fiz o ground. Você já viu espiritualidade? Ainda não. Antes da espiritualidade é o passeio na história. Isso, eu Tá acho que nesse. eu tô nessa, é isso. É nesse que a gente vai, se você quiser, tá? Claro, levar se deixa mais confortável. Pai e da sua irmã, porque
você vai perceber que só da gente estar conversando aqui, isso já vai estar elaborando aí dentro de você. Uhum. E vai repercutir diretamente na sua ansiedade. Que a ansiedade, lembra que eu falei que é uma preocupação? Sim. Pode vir a acontecer com você de acordo com a bagagem que você já tem ali na sua família. Uhum. Elaborando isso, a ansiedade tende a diminuir e a frequência desses pensamentos intrusivos que você tem que questionar e cancelar vai diminuir também. Uhum. Tem diminuído bastante já, depois que eu comecei a praticar as coisas do curso, né? Então agora é só sucesso. Só agora voar mais alto. Verdade. Fez sentido para você, Thalita, essa questão da ansiedade que você ter trago aqui? Sim, eu até queria muito, né, no Café com Fibra mesmo falar sobre essa questão, que é o que mais estava me incomodando, né? Que é a questão da ansiedade mesmo. Porque eu acho que eu sou muito ansiosa, né? Às vezes eu falava pro meu marido assim, ai, mas será que eu tenho ansiedade? Ele falou, nossa, você não percebe? Agora eu percebo, né, o quanto. E uma outra coisa para você lembrar e praticar é lembrar, porque olha o momento que você está. Você está ansiosa por vir a ansiedade. Então. Aí, você está olhando para a ansiedade como sua inimiga. É verdade, que aí já tenho medo dela, né? E ela, Thalita, ela é algo benéfico na nossa vida. Né? A ansiedade faz a gente, a ansiedade para uma apresentação faz a gente preparar mais, para a gente estar mais pronta ali. A ansiedade por um evento faz a gente se arrumar mais. Então, assim, a ansiedade, ela vem como algo positivo. A grande questão é quando ela começa a prejudicar a nossa rotina. E aí é funcional, que é o que está acontecendo com você. Uhum. Só que eu percebo que está acontecendo com você porque você olha para ela como sua inimiga também. Então, quando você começar a olhar e entender que é algo natural nosso, por exemplo, bater o carro, seu coração vai acelerar. Você vai mandar o seu coração para parar de acelerar? Não tem como, né? Natural para fugir. Então, é olhar, se conscientizar que a ansiedade ela é natural, que se ela vir, você já tem ferramentas para isso. Sim. Olha o quanto que você já está bem mais preparada do que antes. E aí é confiar em você e perceber o quanto que você realmente tem ferramentas. No Fibra Mulheres, você aprendeu, está aprendendo um monte de ferramentas para usar. Então, confia que você já é sua aí. Se ela vir, deixa ela vir, sente o que está acontecendo, questiona como você está questionando e vai respirando. Porque se você ficar esperando ela chegar, vai dobrar e perigoso desencadear uma crise ainda de fibromialgia, de dores aí em você. Porque você está ali já negando, já está gastando muita energia. E perigoso também você ter uma fadiga maior. Agora quando eu percebo assim que eu tô querendo ficar um pouco ansiosa e já tomo um chá de camomila, vou fazer uns exercícios, vou pensar em alguma outra coisa, vou me movimentar, aí ela passa. Escuta o mantra, a meditação. Também eu escuto também a meditação. Conversa com ela também. Fala, olha, ansiedade. Você pode fazer isso amanhã. Você falou que é de manhã que vem mais, né? Começa, você tá esperando, você já espera ela. Agora você vai esperar uma DR. Já sabe até a hora que ela vem. Você vai ter uma DR com sua ansiedade, então. Vai chegar ela que vai chegar em você, na verdade. Sim.
você vai conversar com ela, assim, você vai falar assim, olha, ansiedade, hoje eu entendo que você faz parte de mim, que você é algo natural meu, eu quero entender por que tá demais. Seu corpo, Thalita, vai responder, tá? Você pode ficar tranquila. Se não vier uma resposta em palavras, você vai ver que sua respiração vai mudar, as suas sensações vão mudar. Por quê? Porque você passar a olhar. Porque quando ela chegar, você sai correndo. Só que não tem como sair. Você fica com medo, né? Ela tá chegando. E aí você pode, só que não tem como. O corpo, ela tá dentro de você e vira uma bagunça. Verdade. Então, espera ela chegar, tem uma DR com ela e olhe com respeito, olha com carinho, tá? Sim. Tudo que o nosso corpo faz tem uma intenção positiva. Tudo, até adoecer. Então, não é à toa que a ansiedade está batendo na sua porta e gritando. Ela quer ser vista. E olha para ela, tenha consciência, quando você olhar para ela, tenha consciência que você tem ferramentas para lidar com ela. Uma respiração. E aí você vai trabalhando isso. Sim. Tá? Vou deixar essa atividade para você compartilhar lá na comunidade como foi. Tá bom. E eu não tomo nenhum remédio. A minha fibromialgia eu controlo só com chá, exercícios, meditação. Não tomo remédio nenhum. E às vezes não tem necessidade mesmo, não. E agora com as ferramentas do Fibromulheres, aí que ficou melhor para você controlar. E a tendência é só melhorar agora, porque a chave é o controle emocional. A ansiedade, ela, se você pega ela como vilã aí, ela vai ser vilã das suas dores mesmo. O estresse também. Então, é a gente mudar essa chavinha que está acontecendo em relação à sua ansiedade, que você vai ver que vai ter. Se já tá bom, vai ficar melhor ainda. Sim. Tá? Vou começar a olhar ela de outro jeito. Quando essa DR que você vai ter amanhã com ela, o que acontece aí? Ai, já fico agoniada, né? Porque nem deu de manhã, já tô pensando. Ai, amanhã cedo. Eu te perguntando para saber mesmo sobre isso. Conta agora. É só amanhã. Verdade. Mas é necessário. Sim. Tá, gostei bastante. Tava muito aflita, né? Como ia ser, mas foi muito bom. Mas as mulheres ficam todas com vergonha quando entra aqui e a gente começa a conversar. Até esquece, né? Esquece. Porque é algo muito Uhum. que você tem para você. E eu até ia te perguntar agora como que foi essa experiência no Café com Fibra. Foi muito boa. Tô me sentindo até mais leve, deu para se distrair, dar risada. Muito bom. Thalita, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Aquelas mulheres com fibromialgia que estão sofrendo, que estavam lá, igual você lá antes do Fibromulheres, que achavam que não tinha luz no fim do túnel. O que você tem para falar para essas mulheres? Falaria para elas, primeiro, fazer seu curso, né? Que é muito bom. O desafio também gostei muito. E que a gente tem que pensar diferente, né? Não deixar as dores dominar e lutar, tem que ir atrás de coisas novas, não desistir dos seus sonhos, que é o que eu estou fazendo, né? Estudando, quero com certeza também voltar a trabalhar, fazer as minhas coisas, ter o meu espaço, né? E eu estou muito feliz, assim, porque antes eu não tinha, eu estava só na rotina, né? Tava indo e não saía disso. E agora não, agora eu consigo me ver e ver o que eu gosto de fazer, né? Então é muito bom.
hoje você se considera uma mulher mais feliz? Sim, até com a autoestima, porque eu também estava com a autoestima muito lá embaixo. Melhorou muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz com o trabalho, viu? Sim, o curso ajudou bastante, está ajudando ainda, né? Que ainda estou fazendo. Agora é alcançar o nível de fada madrinha, de Miss Fibromulher. Verdade. Ei, Thalita? Verdade. Então é isso, a gente fecha por aqui. A gente continua na comunidade exclusiva do Fibromulheres juntas, tá? E deixa toda essa conversa aí repercutindo aí dentro, assim, você sentindo, tá? Digerindo tudo que a gente conversou hoje. Sim. Tá bom? Um Tá beijo bom. para você. Obrigada. Beijo. Tchau.